Gênesis 32, do versículo 22 ao versículo 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele transpassava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que já pudemos diante do Senhor dizer e também ouvir. E agora a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor sensibilize o nosso coração e que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra e o recado especial dela para a nossa vida. Pedimos isso a ti nesta hora, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus não abre mão da sua vida. Esta é a temática da história de Jacó. O que Jacó nos ensinou através de toda a sua vida é que o Deus a quem ele servia, que é o mesmo Deus a quem nós acabamos de louvar, o Deus a respeito do qual nós lemos desde o começo deste culto e a quem nós oramos, é um Deus que não abre mão da vida daqueles que ele coloca os olhos e decide amar. O amor de Deus é incondicional por todos aqueles que ele resolveu chamar e que ele atraiu para perto de si. Desde a eternidade, nós não sabemos como nem porquê, Deus colocou os olhos em nós, Deus colocou os olhos em você, e um amor eterno ele lançou sobre as nossas vidas. E com este amor ele nos atrai para perto dele. E a partir daí tudo na nossa vida provém e é resultado deste amor de Deus por nós. A história de Jacó começa com vários tropeços de um jovem que recebeu o nome de enganador. Que este é o significado do nome Jacó. E Jacó então, desde o seu nascimento, ele veio ao mundo numa circunstância muito esquisita. E por que esquisita? Lá em Romanos capítulo 9, quando a palavra de Deus nos fala a respeito do nascimento de Jacó e de Esaú, a palavra de Deus diz que quando nasceram estes gêmeos, Esaú nasceu primeiro e o seu irmão Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Deus afirma através do apóstolo Paulo lá em Romanos que antes que qualquer um dos dois tivesse feito qualquer coisa, Deus amou a Jacó e Deus se aborreceu de Esaú. E nesta circunstância foi que a vida dos dois se desenvolveu. E Jacó recebeu o nome de enganador. Imagine por que um pai colocaria o nome desse num filho.
E a impressão que nós temos, por aquilo que a Bíblia nos relata, é que Isaac colocou este nome no seu filho por causa dele ter nascido agarrado nos pés do seu irmão, como que tentando tomar alguma coisa do seu irmão. E a vida de Jacó até a sua mocidade foi exatamente isso. Ele tentou até que conseguiu tirar algo do seu irmão. Nós também sabemos da história que Esaú, na sua mocidade, se tornou um caçador exímio. E a Bíblia diz que ele era também um homem muito peludo. Já Jacó cresceu na barra da saia da mãe, e era alguém caseiro, doméstico. E quando chegou um determinado dia, Jacó tinha a sua refeição preparada em casa, e Esaú chega morto de fome de uma das suas caçadas, e querendo comer alguma coisa, Jacó preparou um golpe. Ele disse para ele assim: olha, eu tenho aqui um prato de comida, se você quiser eu posso te dar, mas você vai ficar me devendo uma hora você vai me pagar. E Esaú, afoito, eu topo, tá aí, tá feito. E aí o acerto deles é que o que Jacó pagaria por aquele prato, ou o que Esaú pagaria por aquele prato de comida, seria a bênção paternal. Hoje isso não faz muito sentido, porque não faz parte da nossa cultura, esse tipo de transferência da bênção de Deus. Mas no Antigo Testamento, num sistema patriarcal em que existia um chefe da família, quando o chefe da família estava para morrer, ele transferia a bênção de Deus que estava sobre a vida dele para o seu filho primogênito, para o seu filho mais velho. Ele tinha uma bênção especial para cada um dos filhos, mas aquela boa mão do Senhor que o acompanhava, ele transfere como numa aliança de pai para filho. E Jacó estava pensando nisso, porque afinal de contas a vida dele toda foi pautada em cima disso. Ele nasceu tentando usurpar o lugar do seu irmão, ele nasceu agarrado aos pés do seu irmão. E no dia em que esta bênção seria passada de pai para filho, Esaú não queria nem saber daquela coisa, daquele acordo bobo que eles tinham feito, porque afinal de contas nós também sabemos que tipo de acordo são esses tipos de acordo que nós fazemos. Principalmente quando você pensa em crianças e adolescentes, é coisa que o sujeito fala ali no ânimo, ali na pressão, na brincadeira, mas ele não leva aquilo a sério. Mas Jacó levou muito a sério. E pior, a mãe de Jacó levou isso a sério. E a mãe de Jacó, junto com Jacó, eles tramaram e eles arquitetaram e colocaram em execução um plano para roubar de fato aquela bênção que deveria ser de Esaú, para que Jacó tivesse. Então eles confeccionaram uma roupa feita com pele de animais, para que Isaac, já bem cego por causa da idade, confundisse. E diga-se de passagem, é fácil confundir gêmeos. Quando você é cego, então nem se fala. E a única referência é que um era peludo e o outro não, aí ficou fácil. Aí colocou lá o pelo dos animais. E aí, se você fala assim, mas não dá para confundir. Então eu não posso entrar nessas questões pormenores, porque eu não estava lá. Eu estou só com o registro de genes, assim como você está. Mas o fato é que na hora de dar a bênção, Jacó tomou o lugar de Esaú e recebeu a bênção do Senhor. Só que isso custou a sua consciência pelo menos 20 anos de angústia e de sofrimento. E o texto que nós lemos hoje é um texto onde Jacó, depois de ter passado 20 anos fora da sua casa, porque fugiu por ter enganado seu pai, fugiu por ter enganado seu irmão, fugiu porque saberia que seria perseguido pelo seu irmão, foi trabalhar na casa de um homem chamado Labão, um dos seus tios, e foi passado para trás lá e trabalhou 6 anos por uma esposa. Quando chegou no dia de recebê-la, e aí essa moçada aqui já pensou, Mauro, 6 anos, Mauro, 6 anos na autoescola, coloca lá. O Nixon é sério, ele está olhando aqui, ele não dá nem uma risadinha aqui, por isso que eu estou brincando com ele. Mas 6 anos de trabalho por causa de um casamento. E quando chegou no dia do casamento, ao invés de entregar aquela que ele desejava, aquela que era a sua amada, ele foi lá e entregou Lia, que era a irmã.
que também a Bíblia diz que tinha um problema com os olhos. Provavelmente ela tinha um desvio no olhar e ela era alguém que não tinha atraído a simpatia de Jacó. E aí ele diz: olha, então o Labão chega para ele: você vai me trabalhar para mim mais alguns anos, e aí eu te dou a minha outra filha. E vai ele trabalhar. Foi enganado, era enganador, mas vivia sendo enganado também. Resultado, em 20 anos, aquela bênção que ele recebeu de seu pai também se tornou a verdade sobre a vida dele, porque ele enriqueceu e tornou-se muito mais rico do que Labão. E quando passaram-se os tempos em que ele tinha que cumprir o seu trabalho para ganhar a sua esposa, a sua amada, ele já era um homem rico. E se você quiser ler, leia os capítulos anteriores aqui, você vai ver como foi que Deus enriqueceu a Jacó. Mas Deus trabalhava com Jacó, apesar dele ser e ter o nome de enganador. 20 anos se passaram desde que ele roubou esta bênção, e agora ele era um homem extremamente rico, talvez um dos homens mais ricos do seu tempo. Mas uma angústia corroía o seu coração. Ele tinha pecado, ele tinha traído o seu pai e ele tinha traído o seu irmão. E por mais que ele fosse um homem rico, e por mais que ele fosse um homem abençoado, por mais que ele tivesse a boa mão de Deus a seu favor, ele vivia mergulhado numa angústia terrível. E é no meio dessa angústia que ele decide voltar para casa, ou para as terras do seu pai, para as terras que agora eram do seu irmão, e ele precisa encontrar-se com seu irmão. E nesse processo todo, ele vai entender, e ele vai aprender com o próprio Deus, que Deus não desistiu dele, apesar de todas as suas traquinagens, apesar das suas corrupções, apesar do que ele tinha feito. Deus não desistiu da vida dele, e Deus vai provar isso para ele. E o texto que nós encontramos mostra isso. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 24, nesse encontro que Jacó tem com um homem, que é o único nome que é dado para esta figura que aparece aí, que luta com Jacó, o homem, e nós entendemos que é de fato uma teofania, ou seja, uma aparição de Deus no Antigo Testamento em forma de homem. Jacó se encontra com este homem e Deus confronta Jacó na hora da sua maior angústia. E aqui nós aprendemos a primeira lição. Sabe como que Deus mostra que Ele não desiste da minha vida? Quando eu estou no meio da angústia, quando eu estou no meio da aflição, Deus traz ao meu coração os confrontos necessários para que eu enxergue as verdades a respeito da minha vida. Ou seja, é um encontro para Deus dizer algumas verdades para a gente. E se você quer saber o quanto Deus te ama, analise quantas vezes Deus já te chamou para falar algumas verdades para você. Porque aquela caminhada de volta, passando pelo vale de Jaboque, era um lugar onde Deus escolheu, Deus agendou lá no céu para ter um encontro com Jacó, para fazer com que Jacó encarasse o próprio Jacó e descobrisse quem ele era de fato. E foi isso que Deus fez. E então, ao caminhar de volta para a terra, que era a sua terra natal, Jacó começou a passar um filme na sua cabeça e rever tudo aquilo que ele tinha aprontado. E aquela angústia que se escondeu, enquanto durante 20 anos ele lutava por seus amores, ele lutava por seus sonhos, agora tomou conta do seu coração. E quando nós olhamos para o versículo 22 e 23, nós vemos que quando chega na fronteira para entrar nas terras de Esaú, Jacó começa a passa as suas esposas, passa as suas servas, passa os seus rebanhos e passa todo mundo, mas ele não passa. Ele fica lá consigo mesmo. Muitas vezes Deus precisa nos levar para um deserto, para um lugar onde nós ficamos sozinhos. Deus precisa aquietar o nosso coração para então nós escutarmos o que Deus tem para falar conosco. Então Jacó tinha mandado todos passarem, agora ele estava no silêncio, só ele e Deus. E quando nós chegamos no versículo 24, nós encontramos um homem lutando com Jacó.
Então nós descobrimos que Deus mostra que Ele não abre mão da nossa vida, vindo ao nosso encontro nos momentos de angústia, para conversar sério conosco. Além disso, Deus vem lutar conosco. E esse é um sentido que nós precisamos entender bem. Você pensar assim, bom, não tem o menor cabimento uma luta entre um homem e Deus. Obviamente o texto não trata disso. Aquela luta não era uma luta de igual para igual, e nem era um medir forças, mas era um homem se degladiando contra a vontade de Deus. E Deus lhe deu o privilégio de personificar estas coisas, quando Deus toma a forma de homem e resolve deixar Jacó enfrentá-lo. Jacó quer o quê? Jacó quer uma bênção verdadeira, porque ele sabia, vamos pensar um pouquinho na vida de Jacó. Jacó sabia que na hora que ele pisasse naquela terra, ele ia ter que se confrontar novamente com o fato de que aquilo que ele tinha era falso. E então, o pedido dele na oração, que nós vemos na sequência, é: Senhor, não vou te deixar isso, Senhor, não me abençoar. Por quê? Porque Jacó sabia que o que ele tinha era falso. A nossa luta, ou a luta de Deus conosco, e você pode observar nesse texto, que quem toma a iniciativa de começar esse confronto, versículo 24 diz: ficando ele só, e lutava com ele um homem. Ou seja, quem é que veio lutar com Jacó? Foi essa personificação de Deus, essa teofania, veio conflitar com Jacó. Porque Jacó precisava entender que por mais que ele tivesse enganado, por mais que ele estivesse sofrendo aquela crise de consciência, Deus jamais tinha o abandonado, e Deus não abria mão da vida dele. E Deus mesmo o conduziu por aquele deserto, e o colocou naquela situação de angústia, e agora fazia com que ele experimentasse esse conflito que era com ele mesmo e era com Deus, para ele entender que Deus queria consertá-lo, que Deus queria abençoá-lo, mas não antes dele compreender o que ele tinha feito, não antes dele se entender consigo mesmo, não antes dele entender que Deus é que era Senhor da vida dele, e que quem tinha que ditar os seus caminhos era o próprio Deus. Deus não desistiu de Jacó, e Deus não desiste de você. Hoje, talvez você precise atravessar um vale como esse, um lugar onde você tenha que se confrontar com você mesmo, um lugar onde você seja desnudado, um lugar onde você abra mão da sua própria vida para entender e para receber a vida que Deus tem para você. Às vezes nós precisamos chegar assim, irmãos. Não são poucos de nós que construímos uma vida inteira em cima de falsos parâmetros. As pessoas conhecem você de uma forma que você não é. Nós construímos um personagem e as pessoas acabam conhecendo esse personagem, mas dentro de nós vivemos uma luta profunda conosco e com Deus, porque nós queremos ser uma coisa que nós não somos, ou porque nós insistimos em demonstrar uma coisa que de fato nós nunca fomos e nós nunca seremos. Deus não desiste de nós até quando Ele precisa lutar conosco para nos colocar no nosso devido lugar. Esse texto mostra também que Deus não desiste de Jacó a despeito da resistência de Jacó. Ora, agora nós podemos olhar isso por um outro lado. Ora, Jacó estava sendo audacioso. Ô Senhor, não vou te largar se o Senhor me abençoar. Nós podemos dizer assim: mas quem é você, Jacó? Eu não vou largar o Senhor se o Senhor não me abençoar. Então havia uma resistência pessoal, algo no coração de Jacó, que dava para ele a falsa impressão que ele poderia tirar alguma coisa de Deus, que ele poderia arrancar alguma coisa de Deus. E estas coisas também acontecem conosco, porque muitas vezes nós nos agarramos a uma religião, ou às vezes nós nos agarramos à fé e à falsa ideia de que nós podemos tirar algo de Deus. Jacó talvez pensasse que ele podia tirar uma bênção de Deus, assim como ele tirou de seu irmão Esaú, ou tirar alguma coisa de Deus, assim como ele tirou de seu pai. Mas Deus agora vai mostrar para ele: Jacó, eu não desisto de você, mas você não vai mandar em mim.
E não é você que vai tirar alguma coisa de mim. Se eu quiser, eu te dou, mas você não tira. E então o texto diz que o homem tocou na coxa e no quadril de Jacó. E o que acontece com ele? Ele simplesmente desmonta. E lá na frente o texto vai dizer que quando ele saiu daquele vale, ele saiu mancando, e mancou para o resto da vida. Deus deu só uma demonstração: ó Jacó, sabe o que eu faço com você se eu quiser? Eu faço isso, ó, pum. E Jacó abaixou. Nós vivemos numa época em que as religiões dizem o seguinte: você tem que dizer para Deus o que Ele tem que fazer para você. Você tem que mandar Deus. Você tem que dar ordens para Deus. Deus é o seu serviçal. Quando você entra numa igreja, você está entrando numa dispensa onde você pode escolher tudo que você quer e mandar Deus te dar. Isso não é verdade. O fato de que Deus não desiste da sua vida, não desiste da minha vida, não me dá o direito de colocar Deus contra a parede e obrigar Deus a me dar coisas que Deus não quer me dar. Deus não desiste de mim, Ele não desiste de me amar, mas isso não me dá o direito de querer tirar alguma coisa de Deus. A situação de Jacó é bem esquisita, você quase não entende o que Jacó está querendo. Ele não queria entrar no vale, porque não queria encontrar com Esaú, mas queria sair dali com a bênção de Deus. Então ele queria muitas coisas, e a gente sabe que quem quer muito, não quer nada. E então Deus toca nele e mostra para Jacó que ele não podia, que quem quebranta o coração é o Senhor, assim como quebranta qualquer outra parte do nosso corpo, e é Deus que nos dá o que Ele quer dar. Então Deus primeiro fere Jacó para depois abençoá-lo. Você já passou por isso? Já passou por circunstâncias em que Deus dá uma quebrada para depois te levantar? É duro, mas é uma bênção isso, porque é muito melhor nós recebermos um toque na coxa da mão de Deus e quebrarmos, do que perdermos a bênção de Deus. E então Deus fere Jacó para sempre, para não perdê-lo para sempre. Deus tocou lá em Jacó. É interessante que a voz de Deus é poderosa. Nós lemos isso no Salmo 29. Deus faz tudo. Nós lemos no Salmo 139, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Sofrimento sem a ação de Deus não tem valor nenhum. Mas quando nós sofremos, porque Deus está interferindo na nossa vida para nos corrigir, isto é uma bênção. E é uma demonstração que Deus não desiste de mim. Quando eu estou passando por um problema, porque Deus está tocando a minha vida, embora isso doa e talvez me marque para sempre, mas isto é uma bênção, porque é uma prova de que Deus não desiste de mim. Porque o Deus que não desiste de você e não desiste de mim é o Deus que lida com as nossas resistências, e é o Deus que muitas vezes toca em nós e nos quebra temporariamente para que nós não nos percamos para sempre. Mais uma coisa nós aprendemos nesse texto: Deus mostrou que não abria mão e que não esqueceria jamais de Jacó, pelo fato de Deus também ter exposto o pecado de Jacó. Depois de Deus ter tocado em Jacó, disse: eu vou te abençoar, mas primeiro me diz uma coisa, qual é o seu nome? Você já imaginou você perguntar para um cara que tem um nome de enganador? Você chega para ele e fala: qual que é o seu nome mesmo? O Deus que não desiste de amar Jacó, olha para Jacó e diz: Jacó, só para lembrar, qual que é o seu nome? Eu vou te abençoar, mas me diz o seu nome, Jacó. E aí Jacó faz uma confissão de pecados, porque citar o seu próprio nome, no caso de Jacó, era fazer uma confissão. Eu sou Jacó. E aí Deus mostra para Jacó: Jacó, eu não desisti de você. Por isso o seu nome não vai ser mais enganador. Seu nome vai ser príncipe. Seu nome agora é Israel. Porque como um príncipe você lutou comigo. E então nós encontramos Deus fazendo com Jacó uma restauração completa.
Como que eu sei que Deus não desiste da minha vida? Porque muitas vezes Deus vai me levar a uma situação em que, por causa da pressão, por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa da tribulação, eu vou chegar a uma determinada circunstância em que eu vou entender que tudo que eu estou passando é produzido por Deus para me fazer confessar alguma coisa que todo mundo sabe e só eu não quero enxergar. Em outras palavras, Deus está dizendo para Jacó: Jacó, o pior cego é aquele que não quer ver. Eu te amo porque eu te amei antes de qualquer coisa que você tivesse feito. É o que nós lemos lá em Romanos. Mas o fato é que você é um enganador. Qual é o seu nome, Jacó? E a mesma coisa Deus diz para nós nessa noite: eu amo você, mas eu não amo você porque você fez alguma coisa boa. Eu amo você porque eu te amo antes da fundação do mundo, e eu não vou desistir de você. Mas você quer saber quem você é? Qual é o seu nome? O que você faz? O que você tem feito? Isso, irmãos, repara que não sobra em nós nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de vanglória. Deus não desiste da minha vida, e Deus não desiste da sua vida porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Não é por alguma coisa que eu tenha feito de bom, é porque simplesmente Ele decidiu nos amar. E então Deus resolve confrontar e expor o pecado de Jacó, para que Jacó receba depois a bênção. E Deus o abençoou, mudou o seu nome, e a partir daí já começou a preparar o encontro de Jacó com Esaú. E Deus vai continuar demonstrando que Ele jamais desistiu de Jacó e nem desistirá. E se você ler na sequência do texto, dos versículos 28 a 32, nós encontramos que Jacó saiu de lá. Versículo 29, tornou Jacó, diz: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou-se Peniel, pois disse: vi Deus face a face. Deus deu a bênção para Jacó. E se você ler a sequência do texto, você vai ver que Jacó tomou algumas providências anteriormente que nem foram mais necessárias. Antes de enfrentar essa circunstância que nós acabamos de ler, Jacó tinha dividido a sua tribo, o seu povo, em 3 grupos. Tinha mandado um grupo primeiro, que era o presente dele para Esaú. Tinha dividido, colocado a família no segundo grupo, e tinha um terceiro grupo onde ele estava. E a ideia dele era o seguinte: ele dizia consigo mesmo: eu vou mandar esses 3, primeiro um presente, depois a minha família, porque Esaú vai ganhar um presente, depois vai conhecer as cunhadas e os sobrinhos, e depois ele vai me encontrar. A ideia dele era apaziguar o coração de Esaú até encontrar com ele. Mas continue lendo e você vai ver que as coisas não aconteceram assim. Não precisou disso, porque eles se encontraram como 2 irmãos de fato se encontram. E houve conserto entre eles. Por que houve conserto entre eles? Porque já tinha acontecido um conserto entre Jacó e o Senhor. Portanto, Deus não abre mão de nós em nenhum momento. Por mais fundo que eu tenha descido no poço da corrupção, do pecado e do engano, Deus jamais abre mão de nós. Mas Deus também não vai nos receber e nos vai abençoar antes que Ele trate do nosso coração, antes que Ele veja em nós disposição de confrontarmos os nossos próprios erros, antes que Ele veja em nós disposição de buscá-lo e de buscar a sua bênção, e antes que Ele mostre em nós que nós não podemos requerer dEle alguma coisa, e antes que Ele nos faça admitir os nossos próprios erros. Deus não desiste de mim, nem de você, mas Deus te leva para o deserto. Deus não desiste de mim, nem de você, mas Deus me leva a confessar os meus pecados. Deus não desiste de mim nem de você, mas se Ele tiver que tocar na sua perna, tocar nos seus negócios, tocar na sua vida, para que você não se perca, não tenha a menor dúvida que Ele tocará, porque Deus não desiste de nós. E quando Ele nos abençoa, nós nos tornamos muito mais abençoados do que qualquer trama nossa nos fez. A palavra de Deus vai continuar e vai mostrar que Jacó foi muito mais próspero depois deste encontro com o Senhor do que ele tinha sido até aqui.
E na família dele, todos nós fomos enxertados e abençoados. Por quê? Porque houve conserto, porque o Deus que não desiste de amar interviu e ele recebeu o tratamento que ele precisava. Como nós estamos hoje? Que tipo de tratamento nós precisamos? Você vai dizer assim: pastor, meu nome não é Jacó. E eu vou dizer para você: o meu também não. Mas eu vou dizer para você: bem que podia ser, tanto o meu quanto o seu. A questão é, onde nós estamos hoje? Talvez hoje você está no vale de Jaboque. Talvez hoje você está na casa de Labão ainda, se enriquecendo. Talvez hoje você já está lutando com um anjo, lutando com um homem. Talvez hoje você já está sendo abençoado. Mas com certeza, não talvez, com certeza, Deus nunca desistiu e nunca desistirá de você. Entenda isso. E nesse processo, que nós busquemos o quanto antes este encontro com o Senhor no vale de Jaboque, para que as nossas angústias sejam resolvidas, os nossos pecados sejam confessados e a bênção do Senhor venha sobre a nossa vida. Eu tenho certeza que obras maiores, viu, Vinícius? Obras maiores ainda estão por vir aqui também, na vida de cada um de nós e na vida de cada uma das nossas famílias e na vida da nossa igreja. Nenhuma que serve para ser comparada com aquela que nós vamos experimentar na eternidade. Mas ainda assim, tem coisas muito maiores para nós experimentarmos quando assim como Jacó, nós passarmos por esse vale. Porque no que tange a Deus, Deus não desistiu da minha vida nem da sua. E tem muita coisa para Ele fazer em nós ainda. O que está faltando é nós atravessarmos este vale, sem nos esquecer que Deus jamais desiste de nós. Que Deus te abençoe muito. E você pense sobre isso essa semana. Converse, ore. Você não vai enfrentar Deus como Jacó enfrentou, como um homem. Mas você pode dobrar o seu joelho no seu quarto, ou você pode orar e falar: Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou parar. Se eu tiver que confessar, eu vou confessar. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se o Senhor tiver que me tocar, me toca. Mas eu não posso viver sem a tua bênção. Eu não posso continuar a ver as coisas dando errado, uma atrás da outra da minha vida. Eu não posso continuar vivendo cheio de angústia. Eu não posso continuar vivendo cheio de culpa. Eu preciso do Senhor. E eu sei que o Senhor não desiste de mim. Esta é a frase que eu quero que você leve para casa hoje. Deus não desiste de você. Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa história tão inspiradora. Nós vemos, ó Deus, um homem errando. Nós vemos um homem, ó Deus, se angustiando. Nós vemos um homem sendo enganado. Nós vemos um homem sofrendo. Mas nós vemos também, ó Deus, um Deus que ama, buscando, tratando, consertando e abençoando. E nós sabemos, ó Deus, que esta mesma história é a história da vida de cada um de nós. Obrigado, Deus, pela certeza que a Tua palavra nos garante, que nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, derramado e demonstrado sobre a nossa vida. Ó Deus, por isso ajude-nos, ó Pai, a entender que o Senhor que não desiste de nós, é o Senhor mesmo que nos leva para o vale, é o Senhor mesmo que nos confronta. Somos nós que muitas vezes somos resistentes, somos nós que muitas vezes somos audaciosos e pensamos, ó Deus, que podemos tirar alguma coisa do Senhor, sem que primeiro o Senhor tire o pecado, tire a culpa de nós. Por isso, ó Deus, nossa oração neste momento é que o Senhor nos torne tão conscientes de que o Senhor não desiste de nós e que o amor do Senhor jamais acaba por nós, que o Senhor tire de nós o temor de passar por este vale. O vale, ó Deus, que talvez seja o desemprego, o vale que talvez seja a enfermidade, o vale que talvez seja a solidão,
O vale, ó Deus, que talvez seja, ó Pai, as tribulações e as tempestades da vida inesperadas que tiram a tranquilidade. Que o Senhor nos tire o medo de atravessar o vale. E que o Senhor, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a Te buscar. Nos ajude, ó Deus, a reconhecer os nossos erros. Nos ajude a confessar os nossos pecados. Se preciso for, ó Deus, nós sabemos que dói e que é duro falar nisso, mas é melhor que o Senhor nos machuque do que, ó Deus, nós nos perdermos. Por isso, ó Deus, suplicamos a Ti que o Senhor nos abençoe. Que a bênção do Senhor esteja, ó Pai, sobre os nossos negócios. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas famílias. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos filhos. Que a bênção do Senhor esteja, ó Deus, sobre a nossa igreja. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos amigos. Que o Senhor faça isso, ó Pai, para que nós já possamos experimentar tempos melhores aqui, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho. E isso tudo, ó Deus, não porque merecemos, porque nós não merecemos nada. Isso tudo, ó Deus, porque o Senhor não desiste de nos amar, e nós sabemos disso. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, nesse processo que tende a ser doloroso, ó Deus, mas é um processo, ó Pai, que vai trazer para as nossas vidas tempos melhores. Por isso, ó Deus, anima-nos, fortalece-nos, aumenta-nos a fé e nos ajude, ó Deus. Não há nenhum outro Deus, não há ninguém que seja como o Senhor, que nos ama com um amor incondicional. Ó Deus, obrigado, ajuda-nos a confiar neste amor. Tira do nosso coração todo o temor e nos abençoe. É o que nós Te pedimos nesta noite. Pedimos ainda, ó Deus, que o Senhor abençoe todas as tarefas que temos para realizar esta semana. Abençoe-nos, ó Deus, a cada encontro com cada pessoa com quem nós estivermos durante essa semana. Que nós possamos, ó Deus, falar do Senhor, que nós possamos ser, ó Deus, fraternos, que haja comunhão em nós. Que o Senhor guarde os nossos lábios, guarde os nossos olhos, guarde os nossos pés, para que, ó Deus, aonde quer que formos, com quem quer que falarmos, que nós sejamos, ó Deus, testemunhas fiéis do Senhor. Que as palavras dos nossos lábios, ó Deus, e o meditar do nosso coração sejam agradáveis em Tua presença. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.